dia a todos. Está um dia fantástico. E o que nós desejamos é que esta luz que nos envolve aqui nesta manhã, quando chegamos e fomos acolhidos por este clima, não só fresco, mas límpido, permaneça também conosco e que sintamos essa paz. Isto é uma oferta. E se tivermos os olhos bem abertos, vamos nos aperceber desta grandiosidade que nos envolve. Impressionante. Sintamos a paz. Quando sentimos a paz, nós também a doamos. É uma riqueza inestimável, que tanto podemos receber como podemos doar. Vou fazer a leitura do livro Fonte Viva. Espírito Emmanuel, psicografia de nosso querido Chico Xavier. Para quem tiver o gosto, até podemos colocar em nossa tela mental a figura de nosso Chico, com aquele bonezinho, o boné típico, aquele olhar amigo. E isto é fruto também da participação de Chico Xavier, a recepção desta mensagem, cujo título é Nunca Desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Emmanuel vai buscar no Evangelho de Lucas este versículo. E Emmanuel comenta: não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço de tua iluminação. Sempre. Enquanto te encontras no plano de exercício qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pelas dificuldades e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz, ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando, sem nunca desfalecer.
fechar os nossos olhos durante alguns instantes. Ouvindo os acordes da música, vamos procurar e vamos sentir a paz. Sentimento reconfortante. Os problemas não estão aqui. Não vamos resolvê-los aqui e agora. Agora é o nosso momento. Como filhos de Deus, temos o direito e, quiçá, o dever de nos alimentarmos com estas energias sublimes que nos fazem identificar o amor de Deus. Neste clima de paz, vamos recordar Jesus de Nazaré. Tanto amor, tanta urgência em nos mostrar o caminho da paz. Arregimentou um punhado de homens e trouxe-nos a mensagem de um reino. Um reino agora de um Deus de amor, de esperança, de progresso e de renovação. Agradecidos estamos, querido Jesus, pelo teu esforço em nosso favor. E passados 2000 anos, impressionantes para nós 2000 anos, o fruto de teu trabalho, de teu exemplo, daqueles que abriram o coração, a mente, se esforçaram colocando suas mãos, arroteando o caminho, coloca-nos aqui nesta manhã, reunidos em teu nome, procurando atender ao teu chamamento e sabendo que estás presente entre nós, pedimos-te, Mestre, para que o somatório das nossas melhores emoções nesta manhã venham a beneficiar outros irmãos nossos, para além de nós próprios. Para que a mudança, para um novo planeta, uma nova sociedade, quiçá novos valores, adentrem os nossos corações. Que a tua paz, então, permaneça conosco, iluminando este singelo encontro da manhã. Muito obrigado, Jesus. Muito te agradecemos. Muito bom dia a todos. Eu posso afirmar que hoje optamos por vir ao médico. Isto traz-nos uma saúde impressionante. Nós, nesses minutos que aqui aguardamos, somos beneficiados por anjos tutelares, pelo nosso anjo da guarda, pelos nossos benfeitores espirituais, por Jesus, pela nossa sintonia. E nem sempre conseguimos aquilatar da importância dessas presenças em nossas vidas. Mas posso vos garantir, sem sombra de dúvida, que só o facto de estarmos aqui nesta manhã já é uma grande bênção para nós próprios, uma opção nossa, e isto é maravilhoso. Quando dizemos que vimos ao médico, não sou eu, obviamente, né? O médico é aquele que nós vamos hoje procurar entender as suas receitas. Como é que ele orienta as nossas vidas. E mais, ele é saudável. Portanto, ele é uma força no exemplo
e nas suas palavras. Estamos a falar de Jesus de Nazaré. E hoje, o tema, só por um pequeno detalhe que vai surgir, vai dizer assim, olha, já valeu a pena, fiquei anos com dúvidas sobre isto e afinal já consigo compreender. Esta frase que aqui está é fruto de uma mensagem que recebi esta semana, de uma pessoa amiga, e que deu muita importância à frase. E bem, todo problema que torture a alma pede colaboração amiga para ser resolvido. Não é todo o problema, é o que torture a alma, ou seja, aquilo que mexa com as nossas emoções e que nós sentimos que precisamos de auxílio. E aqui entra a bênção da amizade. Não estamos aqui a advogar ou a dizer que devemos a qualquer coisa pedir ajuda e andarmos sempre na dependência de terceiros. Fora disso, longe disso. A ideia é que se eu não consigo, a amizade e a bênção do companheirismo será bastante útil. É óbvio que se eu tenho um problema de dentição, eu procuro um estomatologista. Eu não vou procurar um pediatra, a não ser que seja uma criança. E assim vai, né? Ou seja, procurar nas fontes certas o que será necessário que entendamos que pode ser útil. Então, também aqui fica uma outra mensagem. É que nós sejamos o amigo. Que nos preparemos e sejamos esses amigos. Está aqui um bom motivo para estarmos aqui hoje de manhã. Não está? Que é tornarmos-nos úteis. Servir aos nossos semelhantes. Em nossa mente, muitas vezes pode vir a ideia, eu vou ao centro e vou para receber. É verdade. Nós vimos e recebemos muito. É facto. Mas em dado momento nós começamos a nos perguntar de tudo isto que eu tenho recebido, o que posso doar. E todos nós podemos a todo instante doar-nos. Então, reforçar a ideia que também, muitas vezes, há um problema nos torturar a alma e nós achamos que conhecendo as coisas espíritas, não precisamos de ajuda, sabemos tudo. É verdade, nós temos os instrumentos, mas nem sempre estamos em condições de os utilizar. Daí os estudos em grupo, o companheirismo, falar com uma pessoa ou buscar auxílio em quem compreenda e que demonstre poder auxiliar. E, portanto, ficar esta ideia geral de receber auxílio, de procurar auxílio e saber que estamos todos juntos. Muito importante fixarmos isso. Não nos isolemos nos nossos problemas. Se precisarmos de ajuda, batamos a porta. Combinado? Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Ninguém? Vocês não trouxeram ninguém? Muito bem. Ótimo, não tem problema nenhum. É disso que vamos falar hoje? Por isso, estamos à vontade. Muito bem. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, livro de terapia. O maior terapeuta que nós conhecemos, eu vou dizer isto até desencarnar e depois provavelmente vai continuar a dizer, espero bem que sim, também para que eu mesmo valorize isso. É que Jesus é o maior terapeuta que nós conhecemos. Daí temos vindo hoje de manhã ao médico. Isto é um consultório para a alma. Então o Evangelho, segundo o Espiritismo, sob a ótica espiritual, traz-nos conceitos muito abrangentes e traz Jesus para mais próximo de nós. Já não há rituais. Não estamos preocupados em fazer reuniões cheias de rituais, de afirmações muitas vezes vazias. Não, estamos focados, todos nós que saímos de casa hoje de manhã, para conhecer as coisas da espiritualidade e perceber melhor a mensagem de Jesus sob essa luz. Segundo, então, o Espiritismo, ou seja, sob o ponto de vista espiritual. E o capítulo é muito interessante. Vale para nós todos os dias que queremos ser trabalhadores. Então, o capítulo 24, já na semana passada falou sobre o capítulo, vocês falaram aqui sobre a candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas, para se tiveram a conversar sobre isto. Hoje, vamos ver isso. Não vades ter com os gentios. Depois, para outras semanas, podemos continuar a estudar. Então, não vades ter com os gentios.
para que nos posicionemos no processo, nós vamos ler primeiro a mensagem de Jesus e depois os conceitos de Allan Kardec. E vamos fazer alguns comentários. O que é que eu vou vos pedir? Dúvidas? Por favor, falem comigo, estejam à vontade. Está bem? Combinado? Amigos comandantes? Ninguém vai se aborrecer. É que depois eu digo, falem comigo, ninguém fala. Eu vim aqui, falo, saio sozinho. É aborrecido, não é para brincar. Mas falem, estejam à vontade, está bem? Até porque às vezes nós dizemos coisas que, primeiro, podem não ser muito claras. E segundo, podem ser contrárias àquilo que a gente sente. O que é perfeitamente natural. Está bem? Combinado? Eu vou ler e depois vamos enquadrar isto. Então, Jesus enviou os seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes. Não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Ora, nós conseguimos imaginar aqui o quadro. Esses capítulos de Mateus são impressionantes porque eles vêm numa sequência tão rápida do percurso de Jesus pelas aldeias, pelas regiões, pelos povos, tudo muito pequeno. Mas Jesus vai passando e vai curando, vai ensinando, vai trazendo exemplos. E Mateus, ele coloca muitas coisas da passagem de Jesus. Então, quando começamos a ler, conseguimos entrar nesse ambiente. Ora, nesta fase, depois de já ter feito muita coisa, curou cegos, paralíticos, falou sobre o reino de Deus de forma continuada. E em dado momento, depois de fortalecer aquele grupo que estava a acompanhá-lo, e não eram só os 12, obviamente, também tinha vários discípulos. Depois de fortalecer no coração deles, ou seja, eles estão a ver o que Jesus faz. Realmente é possível. Jesus prova-lhes, quer pelo caráter, quer pelas manifestações que ele fazia, que eles podiam confiar nele. Então, quando lhes dá esta orientação, ele diz assim, olha, agora vocês vão anunciar o reino de Deus. E ele dá esta orientação. Mas, atenção, vão anunciar entre os que são mais próximos, ou seja, os judeus que se mantêm ali na casa de Israel. Ora, por que os samaritanos? Ele diz para não ir aos samaritanos. Jesus não tinha nada contra os samaritanos, é óbvio. Mas eles estavam ainda em conflito com os judeus. Não estavam ali propriamente aptos a receber uma mensagem de forma tranquila, o mais límpida possível. E depois, também dos gentios, ou os pagãos. Por quê? Porque eles não compreendiam a ideia, e isto é importante para nós, não compreendiam a ideia de um Deus único. Ora, parece que dizer, mas se eles tinham vários deuses, qual era o problema? É simples. Aliás, é tão simples e tão importante. Se eu consigo perceber a ideia de um Deus único, eu consigo entender uma lógica de responsabilidade, de compromisso. Então eu tenho um gancho. É esse gancho de responsabilidade. Se eu vivo apenas para as coisas materiais, ou seja, numa espécie ainda de fase de animalidade, vivo apenas para a questão de comer, beber e dormir, eu não estou apto a receber. Aliás, a receber a informação estou apto. A absorvê-la de forma coerente é que é mais difícil. O que acontece? Se eu tenho esse grau de responsabilidade, de conceito, de conhecer um Deus único e perceber a sua, ou ter responsabilidade nisso, quando alguém me disser, olhe, o Deus a quem nos referimos, ele não é tão guerreiro quanto tem sido demonstrado até agora. Ele é um Deus de amor. Ele ama. Ou ama-te ou ama você, dependendo de onde quisermos, né? E vem nos trazer a irmandade. Nós somos todos irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Vem trazer uma mensagem de esperança, de renovação. Estivessem as pessoas com que dificuldade estivessem, sentiam-se parte integrante de uma família humana. Ora, quem tem esta perspectiva de responsabilidade vai ter uma base de entendimento. Ele vai dizer, não, eu conheci outro Deus, e até pode ficar aborrecido.
Pode não gostar, como nós vimos que aconteceu muitas vezes, inclusive com Paulo, uma grande referência nossa, em termos de mudança de vida. Então Jesus manda buscar estes, por quê? Porque esses entenderiam aquilo que estava a ser dito. Os outros faziam a menor ideia. Ora, e colocamos-nos a pensar. E agora vamos todos viajar. Então Jesus está com os 12 discípulos, os apóstolos, aqueles que eram mais próximos, e diz para fazerem isto. E eles irão. Eles vão falar sobre o reino de Deus. Eles vão de casa em casa e por aí fora. Esse momento é extremamente marcante. Reparem, primeiro Jesus colocou-lhes a semente da confiança. E depois diz, vão. O que acontece aqui é que quando eles se propõem a fazer essas viagens, fazer essa distribuição, Jesus vai lhes dar, ou aplicar, como quisermos, alguns dons. E eles sentem-se fortalecidos para falar com as pessoas, para lhes transmitir mensagens de mudança, inclusive curar enfermos, curar aqueles que estavam sob processos obsessivos, até se utiliza um termo que é endemoninhados, acertei, eu tenho uma dificuldade de falar essa palavra, e ele vai dar-lhes esta confiança. Muito bem. Então eles saem, vão fazer isto. O que é que nós conseguimos imaginar? Acham que eles vão sozinhos? Por exemplo, que o Francisco é um desses apóstolos, né? Tudo bem? Então o Francisco é um desses apóstolos. E o Francisco vai fazer isso. O Francisco, apesar da confiança que tem no orientador, ele vai sozinho? Ele não vai sozinho. Não vai. Francisco, não vai, está bem? Você vai sempre amparado por uma espiritualidade superior. Então nós vamos conseguir imaginar que momento foi esse na Terra. Em que Jesus diz assim, a mensagem é esta, eu não vou ficar aqui muito tempo. E isto é importante nós fixarmos. Por que Jesus faz isto? Não vou ficar aqui muito tempo, então eu vou colocar em vocês esta confiança e vocês irão fazer esta divulgação. É urgente. E repare que Jesus não faz nada apressado, mas de forma urgente. Era necessário que assim fosse. Então eles vão anunciando o reino de Deus. Olhe, há um profeta, há um salvador, ele vem anunciar o reino de Deus, então começa a haver uma movimentação no plano físico e no plano espiritual. E pasmem, um homem, 12 seguidores mais próximos, coloca nesta forma inteligente, lançando a ideia sobre outros que conseguiriam percebê-la, concordando ou não com ela, saberiam do que se falava, e passaram-se 2000 anos e estamos aqui sentados em Lessa da Palmeira, num salão reduzido, num encontro singelo, para conhecer as mensagens de Jesus. O que foram esses 12 homens? Que força eles tiveram? O que conseguiram passar para os outros? Que por sua vez arregimentaram força? Para que passados 2000 anos, aqui nós temos. Conseguimos perceber o impacto espiritual no processo de evolução do nosso planeta, como espíritos imortais que nós somos? O trabalho a realizar-se. E eu digo a realizar-se não era para o futuro, é a acontecer naquele momento. Então quando Jesus faz isto, ele diz, não procureis os gentios, os pagãos, nem os samaritanos, não, porque é urgente fortalecer aqui um núcleo, porque ele sabia que mais à frente os gentios, os pagãos, também receberiam a sua mensagem. Então agora vamos para o pensamento de Allan Kardec. Até aqui tudo bem? É que parece uma coisa banal, né? Agora, o que é que vai fazer valer o dia? O título é Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Vocês, não sei se na semana passada falaram, sabe o que é um alqueire? O que é embaixo de um alqueire? Quem me ajuda? O que é um alqueire? É uma medida, não é? Como é que se faz a medida? Vamos ganhar uma encarnação só por causa disso. Não, porque é uma dúvida, gente, é verdade. O que é um alqueire? É uma medida. Então vai deixar embaixo da medida? Não, é que a medida é feita por cestos. Os cestos tinham um tamanho próprio, que era para transportar os grãos,
Então o que Jesus está a dizer, não ponha a candeia, ou seja, que ilumina, embaixo do cesto. Não coloque o cesto sobre a luz. Tira. Põe em cima do velador. Ou seja, coloca de maneira que a tua luz se expanda. Tudo bem? Isto torna a mensagem de Jesus, por isso é que no item anterior Jesus falava por parábolas, mas também utilizava a linguagem própria, para que as pessoas fixassem as ideias. Então não coloque um cesto sobre a sua própria luz. A mensagem é do reino de Deus, mas quem a transmite são aqueles que a recebem. É a passagem do testemunho. Então, se nós temos essa luz, não estou a dizer que somos iluminados e melhor do que os outros. Luz é conhecimento. Se nós temos essa luz barra conhecimento, não a escondamos. A melhor maneira de esconder, que é o que nós não queremos, é não exemplificando. Então, como é que se coloca a candeia em cima ou por cima da mesinha de cabeceira ou do velador, seja como for? É exemplificando. Nós somos perfeitos? Não. Tem alguém aqui que é perfeito? Não, podia sair já. Não está fazendo nada. A não ser vir aqui também ajudar, né? Não, nenhum de nós é perfeito. Mas se temos algo para dar, já estamos no caminho de quem quer servir. Então, não colocar embaixo do alqueire. Então, por que Jesus diz para não deixar embaixo do alqueire, mas atenção, não levem isso para fora? É porque era necessária essa concentração naquele momento para criar um grupo forte, para que desse núcleo muito forte, essa mensagem fosse então passando as fronteiras. Simples, conseguimos compreender isto, é fácil. Agora, vamos ouvir Allan Kardec. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Então, fica estranho quando Jesus diz, olha, só informem aqui, né? Mas a mensagem ela é muito abrangente. Então diz, se portanto diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus que já acreditavam no Deus Uno, e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Foi por isso que Jesus então disse, olha, não vão para lá, são estes. Ele não proibiu, ele orientou, façam assim. Ok? Tudo bem? Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, o tal gancho, estava tudo por fazer e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse, ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já arroteado. O caminho já estava feito no processo educativo. Pode falar em processo educativo? Muito interessante, né? Como é que nós vamos arrotear o caminho, por exemplo, ou ajudar aqueles que estão conosco a arrotear o caminho? É levando o ensino de Jesus, a sua prática de vida, àqueles que Deus entrega para nós, para que nós sejamos co-criadores, ou seja, os nossos filhos. Levar-lhes a mensagem de Jesus com uma característica que eu vou vos dizer e que às vezes dói quando nos apercebemos disto. É que nós devemos fazer esse esforço. Temos esse dever, o que é uma coisa boa, ter esse dever, de levar a mensagem de Jesus, repare, sempre na mesma linha, àqueles que estão sob a nossa guarda, sob o nosso cuidado. Entretanto, o que nós fazemos muitas vezes é aplicar a mensagem de Jesus com os nossos dramas, com os nossos traumas, é tudo misturado, e nem sempre nos apercebemos que estamos a colocar conceitos que Jesus não está a dizer, mas que estão cá dentro. Equívocos, formas de pensar, por vezes
nossos medos. Então, como é que nós aplicamos e procuramos dar a conhecer a mensagem de Jesus? Falando com naturalidade, dizendo que não sabemos algumas coisas que ainda não compreendemos, é verdade. Mas procurando passar o melhor para os nossos filhos. Ou seja, estamos a rotear o caminho. Para que depois, mais tarde, quando confrontados com as dificuldades da vida, nós tenhamos uma estrutura. O problema surgiu, ele é enorme, eu estou em grande sofrimento. Mas espera aí, eu sou grande. Eu sou filho de Deus. Todos nós que aqui estamos somos filhos de Deus. Então, espera aí, isto é um problema para ser resolvido. Então nós nos melhoramos e damos o quê? Instrumentos para aqueles que Deus nos coloca sob guarda, para que eles também tenham o mesmo comportamento, ou a mesma possibilidade. Então, não colocar a luz debaixo do cesto. É óbvio que eu estou a falar. Estamos aqui entre espíritas, nós já fazemos isto. Nós já fazemos isto. Agora, é um conceito que nós precisamos gravá-lo. Ter em nossas vidas como uma realidade. Não colocar a luz embaixo do ok. Ora, caminho já roteado. Nós podemos fazer o nosso, mas também devemos, porque é um dever, fazer isso com aqueles com que Deus nos coloca sob responsabilidade. Dever é uma coisa boa ou uma coisa má? Já agora só para ver se a gente se lembra. O dever é uma coisa boa ou uma coisa má? Sei lá, eu... Gente, ter um dever é uma bênção. A gente chega a todo lado e diz assim, eu quero os meus direitos. É verdade, eu quero. Mas ter deveres é uma bênção. Eu tenho o dever de respeitar o meu semelhante. Só o facto de eu saber que eu tenho esse dever já me coloca numa posição de humanidade. Eu tenho o dever de ultrapassar este meu ímpeto para respeitar o próximo. É excelente já ter esse dever. Lembram-se do gancho, da responsabilidade? Então, o dever é maravilhoso. Então, nós temos o dever de fazer esse trabalho com aqueles que estão sob o nosso cuidado. Eu já vi os pensamentos. Eu leio pensamentos, eu não sei se vocês sabem. Principalmente a esta hora da manhã. Educar os filhos, por favor. Tá bem? Não eduquem os maridos. Não façam isso. Não eduquem as esposas. É horrível. Nós não educamos pares. Nós educamos os nossos filhos por dever, por direito, por amor. Não vamos educar quem está conosco. Vamos nos ajustar. E vamos aprender uns com os outros. No exemplo, no cotidiano. Agora, não batam em ferro frio. Okay? Percebe a ideia? Eu não vou educar o outro. Se eu pensar que eu tenho que educar o outro, o que é que vai acontecer? O outro não vai mudar e eu vou sofrer. Tu não mudas. Não adianta. Ou seja, não estou a dizer para que não sejamos exigentes nas relações. Temos que ser exigentes, sim senhor, claro, sem dúvida. Mas não compete a nenhum de nós educar o outro. Por exemplo, nós viemos hoje de manhã aqui, não viemos? Por moto próprio. Há quem ao nosso lado não queira vir. E tem algum problema? Não. Cada um está no seu momento. É isso que vamos ver a seguir. Está bem? Então reparem como a mensagem de Jesus sobre o reino de Deus, e ele sabia, funcionava para aqueles que já tinham alguma base. Tudo bem? Simples. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Trabalho hercúleo de Paulo, acompanhado de Timóteo e outros que foram seguindo Paulo nesse trabalho. Paulo ou São Paulo, para quem quiser, né? Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Ou seja, aqui começa a perspectiva de Allan Kardec. Lembrar que Allan Kardec, o que ele estava a fazer? Ele estava a receber uma série de comunicações espirituais
a criar um corpo doutrinário, um código de ética, e que ele procura esclarecer de diversas formas como é que isso é recebido e como se deve passar. É normal. A grande questão aqui, e é aquilo que nós pretendemos também tentar perceber, quando fomos fazer este estudo, não é, e querer apresentar aqui nesta manhã, a minha primeira preocupação é proselitismo, que é este conceito de bater à porta das pessoas, seja como for, e trazê-las para o nosso grupo de interesse. O que é que eu gostaria? Que nós percebêssemos que não devemos colocar a candeia embaixo do cesto, mas os tempos são outros. Eu não preciso ir bater à porta das pessoas para que elas venham para ser espíritas. Não é esse o trabalho, não é essa a ideia. O principal é que nós sejamos o tal exemplo. Perguntemos a nós próprios. Ou pelo menos coloquemos num tempo diferente. Naquele tempo, o que estava a acontecer é que Jesus precisava dos tais poucos anos para levar a mensagem para que ela chegasse até hoje. A mensagem já chegou. Ela hoje ultrapassa todas as fronteiras. Quem estiver desejoso de se melhorar tem muito por onde ir buscar. Ora, o que é que nos anima hoje? Hoje, todos nós que aqui estamos, é buscar servir ao nosso semelhante, seja familiar ou não. Então eu fortaleço em mim a mensagem da doutrina espírita, procuro aplicá-la na minha vida, e então eu serei aquele que posso levar essa mensagem a outro, posso levar essa luz ao meu semelhante. Mas não é impondo. Os apóstolos também não impunham, eles anunciavam. E Jesus não repetia, não voltava ao mesmo sítio para dizer a mesma coisa. Conosco deve ser igual. Mas sem o sentimento, e isto é importante, do clubismo, do querer que as pessoas sejam espíritas à força, ou então nós temos que ser muitos. Gente, não é por aí. Este é um movimento, a filosofia espírita, a religião espírita, a ciência espírita, como quisermos, é imparável. A verdade, ela está à nossa espera. E nós vamos chegando. É normal. Cada um de nós chegou no seu tempo. Alguns já nascemos aqui no berço espírita. É verdade. Outros de nós chegamos aos 20. Outros aos 30, 40, 50. Não importa. Mas cada um de nós chega no seu tempo. A verdade não vai deixar de ser uma verdade porque nós não a descobrimos. A possibilidade nossa é que é a grande bênção de ter essas portas abertas. Ou seja, eu posso ir porque há, primeiro, quem a sustente, quem a divulgue, para que esteja ao alcance de todos, e depois não é preciso insistir para que as pessoas venham para a doutrina espírita. Certa feita, uma jovem, para mim toda a vida é jovem, está bem? Por isso não seja muito longe, disse-me assim, olha, então eu gostaria que me provasse a existência de Deus. Quando nós somos neófitos, mais novinhos, a gente meu Deus, eu vou lhe provar a existência de Deus, dê por onde der, não é? Nem que eu gaste aqui 10 horas. Gente, se no clichê mental não há abertura, pode ficar dias, anos a insistir. Porque o tal clique vai ser a experiência de vida. Não serão as nossas palavras que vão incutir a fé ou a descoberta na vida das pessoas. É o exemplo. Por quê? Porque no exemplo, a outra pessoa vai perguntar-se, mas por que consegue fazer isto? Por que o comportamento é este? Então, abre. Por quê? Eu, na altura, só lhe respondi, mas você quer acreditar em Deus? Não sei. Então, falamos noutra altura. Por quê? Porque senão nós perdemos tempo. E não é desvalorizar a pessoa. É que se a pessoa diz assim, olha, eu gostaria de compreender o conceito de Deus. É diferente. Agora, prove-me que Deus existe. Gente, basta ir à natureza, ver alguma relação entre animais, flores, seja o que for,
a própria química, a matemática, olhar para isto, há uma lei. Esta lei é impressionante. Só que estas intelectualidades nós podemos ir buscar em qualquer momento. O que Jesus nos trouxe foi um caminho luminoso de comportamento. Como é que eu consigo absorver conceitos? Se eu estiver pacificado e preparado para eles. Então Jesus vem a rotear o caminho para nos mostrar o caminho de paz, de equilíbrio moral, porque a intelectualidade, os conhecimentos, eles estão presentes permanentemente. Há uma lei de química que eu desconheço, ou de física. Essa lei vai se alterar porque eu desconheço? Não, vai continuar lá. Então, a lei de amor, o reino que está organizado por um Deus único, não vai mudar porque eu não conheço. Ele continua a ser o que é. Daí, quando nós, enquanto espíritas, não querendo deixar a luz embaixo do alqueire, não nos apercebemos que temos que respeitar o momento do outro, nós somos agressores. Porque nós queremos impor uma regra. Lembra que eu disse? Não se educa. Meu marido não vem ao centro espírita. Tudo bem. Qual é o problema? Minha esposa não vem. Daí? Eu estou bem comigo mesmo? Sim. Estou. Eu sou um bom marido, uma boa esposa, sou um bom colega de trabalho, eu sou um bom patrão. Ótimo. Ninguém tem que ser forçosamente espírita. Até, aliás, pode-se dizer que há muitas pessoas que não abraçam a filosofia espírita e são muito melhores do que nós. Simples. Okay? Então, disseminar a mensagem, não colocar a luz embaixo do alqueire, é para que nós façamos com que essa luz brilhe no exemplo. Okay? Depois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Quando nós quisermos converter, você tem que vir para a doutrina, você tem que vir para a doutrina. E a pessoa diz, deixa que enquanto eu não for, você vai falar comigo. Não é preciso. Não é preciso. O proselitismo, no sentido mais direto, não funciona para nós, enquanto espíritas, não é? Há algumas religiões que apreciam. Tudo bem? Também respeitamos. Ok? Amigos comundantes? Okay? Então, como é que eu faço para colocar a luz no velador para que seja vista? Como é que eu faço? Exemplo. Não é falar muito. Exemplificar. Depois as perguntas surgirão. Okay? Então, o que Allan Kardec está aqui a dizer? É explicar. Okay? Não é preciso. Quando as pessoas estão preparadas, elas batem a porta, elas procuram, elas falam. Se eu tiver um amigo, você sabe, estou com uma dúvida tremenda, sei a vida, tudo isso sem sentido. Ele está a procurar, está a me perguntar sobre a doutrina espírita. Não. Mas eu sei que será o caminho. Olha, se as tuas dúvidas são existenciais, então você precisa saber de onde vem, o que é que está a fazer, para onde vai, que estruturas é que você pode buscar para se sentir melhor. Pronto, aí sim, aí nós podemos falar. Podemos, a qualquer altura, não é? Mas aí é o momento de nós falarmos sobre a espiritualidade. E o que é que eu vou dizer assim? Olha, você tem que vir ao centro espírita. Não, gente. É fazer perguntas. Perguntas. Eu não estou a dar aqui nenhuma aula de proselitismo, não é essa a ideia. É de amizade. Não é? Ou seja, perceber. Então, mas quais são as tuas dúvidas? Isso surgiu em algum momento difícil? Há muito tempo que você pensa nisso? E o que é que você acha do que é o espírito? O que é a imortalidade da alma? Você acredita na imortalidade da alma? Ah, não sei o que é e tal. Não sei o que. Pronto, e a conversa vai fluir naturalmente. Não há nenhum guião. A não ser a da afetividade. Ok? Então, se a pessoa não quer, não insistam, por favor. Está bem? Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se compraza na treva. Porque assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Esta foi a lógica que Jesus usou. Então você vai procurar um pagão, vai ter que explicar tudo, Deus único, tem que explicar as regras, o que são os estados de consciência, tem que explicar isso tudo. Não.
Estes já sabem, explica que o reino dos céus está anunciado. O tal Messias está nas Escrituras, já está. Deixar tranquilos os outros. Ok. Mas eu não vou dizer nada para o meu marido. Estou a brincar, né? Não vou dizer nada para ele. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes-á a vez quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia e não por pressão de outrem. Ou seja, conforme a Sara tiver um bom comprometimento com a paz, com a harmonia, ela vai ter um vizinho, um familiar que vai se aproximar. Então, essa pessoa também vai receber esse conhecimento. Olha, realmente, isso é muito bom. Né? E vai fazer a mesma coisa com o outro. E com o outro, e com o outro. Esta é a evolução do nosso planeta. Quem entra na senda do bem, com verdade, não mesclado com os seus interesses, muitas vezes nefandos e escondidos, vou falar com verdade, não retorna. Não volta para trás. E quem está no equívoco vai se cansando. E quando encontra o caminho do bem, vai engrossando as fileiras do bem. Então, não nos preocupemos quando dizemos assim, a maior parte do nosso planeta ainda estamos com seres muito voltados para as coisas do mal. Não tem problema. É temporário. Vai mudando. É assim a lei do progresso. Está bem? Então, é fazer cada um a sua parte. Tudo bem, Sara? Vai fazendo essa parte? Pronto, a Sara já se comprometeu. O resto pode para casa. Eu só queria um. Pode ficar. Então, esse nosso compromisso da mudança faz com que o outro também tenha a oportunidade. Não é que vai mudar o outro. Tem a oportunidade de. Okay? Então não há pressa. Né? Quando ele coloca aqui esta questão, é que depois, conforme vamos evoluindo, nós vamos tendo mais portas abertas. Hoje, se repararem, e já repararam de certeza, a medicina já fala em espiritualidade. Já há estudos em cadeiras, mesmo nas faculdades, nas universidades, sobre espiritualidade, coisa que era impensável. Eu estou falando do Ocidente também, né? Nós às vezes pensamos que o nosso planeta é todo assim. Não, nós no Ocidente, né? Muito materialistas, não estou fazendo nenhuma crítica, é uma constatação. Ainda queremos tudo muito ali no preto, no branco, no que é visível. Mas nós já descobrimos que a nossa vida é muito mais do que aquilo que é visível, né? E a medicina, então, meu Deus, tem dado passos largos nesse sentido. Né? Então, o que a gente vê? A própria sociedade buscando as coisas da espiritualidade como nós nunca vimos antes. Eu, pelo menos, sou um sujeito novo, há pouco tempo na Terra, nunca tinha visto. Então, depois há ideias que são como as sementes. Não podem germinar fora da estação apropriada. Nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. Pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras em virtude de um cultivo demasiado intenso. Ou seja, forçar. Não é preciso. Tenhamos calma. A obra de quem é? É nossa ou é de Deus? A obra é de Deus. Nós fazemos parte. Se nós fizermos a nossa parte, o resto acontece. É preciso essa confiança, naturalmente. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais, então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. Ou seja, é tudo muito pequeno. Né? A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela, para esta luz, né? Para ela não existem barreiras. Tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Ou seja, nós já não estamos naquele tempo que a gente diz uma frase aqui e ela morre ali. Se a pessoa quiser divulgar, há inúmeros caminhos para o fazer. O mundo já não é aquela aldeia pequenina, né? Estamos numa aldeia global. Mas Allan Kardec está a fazer referência a isso, não é por estarmos aqui no ano 2022. Eu já ia falar 21. Não é por falar de 2022. As mensagens espirituais que vertiam através da mediunidade vieram em catadupa, uma espécie de Pentecostes do século XIX, pelo mundo todo. África do Sul, Estados Unidos,
o norte da África, a Europa, a América do Norte e outros talvez desconheçamos, né? Então, ele quando faz essa referência é porque estas mensagens espirituais passam todas as fronteiras. Estamos num outro tempo, né? A casa de Israel, onde é que está? Não. Eu já tinha lido tudo aqui. Onde é que eu fiquei aqui? A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram outros. Ok. Está bem? Mas também, na mesma lógica, mas também os gentios já não são um povo. São apenas uma opinião com que se depara em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como sobre o paganismo triunfou o cristianismo. Vem triunfando, né? Ora, isto é do mais elementar que nós podemos tirar nos estudos que fazemos à época de Jesus. É que, apesar de ser um povo, apesar de às vezes ser uma figura, no fundo é uma ideia. Quando Jesus se confronta com aqueles que querem apedrejar a jovem adúltera, nosso foco não está na jovem adúltera. Nosso foco não está naqueles que queriam apedrejar. É no conceito, na ideia do perdão, da compreensão, dos erros que nós temos, que nos obriga a ser misericordiosos, porque também como filhos de Deus queremos o mesmo tratamento para o nosso semelhante. Então, esses processos transformam-se em ideias de vida. Então, esta mensagem de Jesus para os seus discípulos transforma-se nessa ideia. Ou seja, já não é preciso ir enfrentar fronteiras físicas. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força, então, mesmo da ideia. Ele reforça isto. Já não é por imposição. Daqui o que é que eu gostaria que ficasse? De todo o coração. Nós conseguimos compreender a mensagem de Jesus de forma simples, é facto, mas que fique essencialmente a perspectiva do exemplo de vida. Para que nós sintamos responsabilidade, vamos voltar aqui ao início que tivemos a falar, né? Lembrar que Jesus reuniu-se com os seus apóstolos e Jesus dizia, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, veio mesmo para servir. E naquele esforço, ele reúne aquelas pessoas. Dá-lhes condições emocionais para que eles façam um trabalho de divulgação da terapia da vida. Compreender quem somos, de onde viemos, em que leis estamos inseridos. Aquela força, aquele trabalho hercúleo. Para quem tiver o gosto de estudar isto, e eu acredito que é por isso que também estamos aqui, o sacrifício que aqueles homens e mulheres fizeram para que nós estivéssemos aqui hoje. Naqueles 3 anos. E depois, a seguir, inúmeras injustiças, sem injustiçados, dores, crucificações, não só de Jesus, decapitações, a retirada cruel dos filhos às mães, às famílias, torturas insanas, que depois reverteram-se e passaram a ser os próprios, entre aspas, cristãos, que não era a atitude de um cristão, fazer o mesmo aos nossos semelhantes. E esse trabalho, depois de muito sacrifício, e eu posso recordar, por exemplo, gostaria que fixassem isso, quem tiver dúvidas depois, olha, fica gravado. Procurar, por exemplo, a figura de Jan Hus. Ele era padre e ele desejava, mesmo antes de Lutero, e ele desejava ardentemente que as pessoas conhecessem Jesus, entendessem as palavras de Jesus, se fortalecessem no seu exemplo. Então Jan Hus entrega a própria vida, lutando contra tudo e todos, contra o rei, contra o clero, para manter acesa a chama de Jesus, e ele faz uma coisa impressionante. Ele grava em muitos daqueles que o acompanharam essas mensagens libertadoras. Muitos o abandonaram. É normal. Jesus, quando vai para a cruz,
ele vai com Maria, mais algumas senhoras, João, e o restante, pelas mais variadas motivações, ali não estiveram. Então, eu estou a citar Ian Rus. Meu Deus, são milhares e milhares de almas que absorveram e captaram essa mensagem do Cristo e resolveram servir. E nós estamos aqui hoje. Então, na mesma perspectiva, hoje, sem precisar de guerras, nenhum de nós... Reparem, nós estamos em 2022 e se eu chegar ali fora e falar sobre mediunidade, imortalidade da alma, conceitos libertadores, eu não vou para a fogueira. Quantos tiveram que ir? Então reparem a nossa responsabilidade. Nós hoje somos os trabalhadores da última hora, estamos a ser chamados para arrotear caminho, para trabalhar em favor de nossos semelhantes, servindo uma causa maior. Esta é a ideia principal. Então Jesus põe um núcleo forte, duro, somos nós hoje. Cada um de nós que aqui está. No nosso lar, no nosso trabalho, no cotidiano. Sermos pessoas melhores. Quando formos nos referir, e eu vou dizer isto, sim, vou fazê-lo, que às vezes eu escuto o pensamento, vou fazê-lo. Quando nos formos referir aos nossos semelhantes, na condição de gênero, de raça, seja como for, façamo-lo com respeito. Nós ouvimos ainda hoje, aliás, ouvimos constantemente, mas no próprio meio espírita é que não deve acontecer. A qualidade do verbo. O uso de palavras chulas, grosseiras, diminui a confiança do outro em nós. Como é que alguém pode seguir aquilo que eu estou a fazer de referência se eu sou grosseiro? Se eu não tenho palavras educadas? Como é que eu posso lidar com alguém, querendo ser o exemplo de alguém, e falar de forma... não vou dizer o termo, não vou só usar grosseira relativamente às mulheres, ou vice-versa. Como é que é possível? Então vigiemo-nos, para que nós sejamos essa luz sem embaraço. Porque quando nós fazemos o mau uso da palavra, por exemplo, ou até das nossas atitudes, mas a palavra é aquela que está à frente na comunicação, nós estamos a colocar o alqueire em cima da luz. E nem nos apercebemos. Então, que fique principalmente esta mensagem de Jesus, quando ele diz para não ir ter com estes ou aquele e os outros, mas focar o entendimento, mas levar a luz. Ele vai focar no núcleo menor? Sim, é o meu irmão. É a minha mãe, é meu pai, é meu marido, é minha esposa, são os meus filhos. Esse é o foco. Eu não preciso e não vou salvar o mundo levando a mensagem para 300 ou milhões de pessoas. Há missionários para isso. Eu sou esse missionário? Não, por quê? Porque eu optei por ter uma família, por viver o meu dia a dia. Também não teria alcance para mais. Deus vai entregar para um general o trabalho maior. Não vai entregar ao soldado raso. E eu sou um soldado raso. A Sara é um soldado raso. Né? A Bíblia também. Né? O Paulo. Todos nós. Né? Nós somos pequeninos. E sendo pequeninos, façamos o nosso trabalho no dia a dia. Está bem? Com alegria. É uma oportunidade maravilhosa aplicar luz junto aos nossos semelhantes. Que bênção! Encarnações atrás nós andávamos em guerra, magoados uns com os outros, com a herança daqui, a herança dacolá, e depois por traições. Gente, hoje estamos pacificados. Temos um objetivo. Queremos auxiliar os nossos semelhantes. E quando desencarnarmos, eu não sei se sabem, vamos desencarnar, não sei se... Não sei se alguém avisou. Não? Ah, sou eu o agoureiro? Pronto, que seja, vamos todos desencarnar. E quando desencarnarmos, vamos estar mais felizes conosco próprios. Porque tomamos um rumo de luz, de entendimento, de companheirismo, de fraternidade. Gente, isto alimenta-nos a alma. Alguma questão? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então vamos abrir a nossa mente e o nosso coração. De par em par. Aqui conosco está o nosso anjo da guarda. De cada um de nós. Postam-se ao nosso lado.
vão impor as mãos sobre nós, têm muito amor para nos dar. Um conjunto de benfeitores espirituais. Um dia compreenderemos, querido amigo, quanto amor e sabedoria colocaste em tuas orientações. Nesta manhã, sentimos a mesma paz. Da alma que se consolida na busca do bem, sem esperar retorno. Nossos pensamentos evoluem e encontramos-te, Mestre querido, não no alto do madeiro, encontramos-te, Jesus, pronto a nos receber. Braços abertos, o acolhimento, sentimos-nos acolhidos no teu abraço nesta hora. Mergulhamos as nossas emoções agradecendo-te por uma amizade e um amor inovidáveis. Aconchegamos-nos e agora preparamos-nos para a tarefa do dia a dia, fortalecidos pela tua presença, profundamente gratos por todo o trabalho que se realiza em favor da família humana, onde nos inserimos todos. Vamos orar em silêncio e cada um de nós pedirá, louvará ou agradecerá. Em paz, sempre em paz. Vamos conversar com Jesus, com os nossos benfeitores, durante alguns instantes. Em luz, seres que amamos e que entendemos necessitados, quer seja de saúde física, quer seja de paz interior. Abraçamos a todos e deixamos fluir de nossos corações a luz que apazigua, as ondas de amor multicoloridas a acolher em nosso coração cada irmão e deixando em cada coração essa mesma paz. Mestre amado, companheiro de todas as nossas horas, felizes por esta oportunidade, despedimos-nos, rogando-te as bênçãos sobre todos aqueles nossos companheiros que ainda lutam contra a tua mensagem de amor. Para que essa luz seja tão grande que toque os corações, por vezes mais endurecidos. Estamos a rogar-te pela paz
pela paz no mundo e em cada mundo que somos cada um de nós. Acompanha-nos de retorno aos nossos lares ou a qualquer compromisso já assumido. Seja a tua paz, a nossa paz, hoje e sempre, querido.